São muitos desafios, né, na pesquisa do audiovisual. Eu acho que, no nosso caso, eu vou estar falando muito do ponto de vista de professor, de orientador e também de preservacionista. É uma área na qual eu me incluo, né, a questão da memória. E aí eu diria que um problema da pesquisa, eu acho que é o acesso a fontes. No nosso caso específico da pesquisa no campo dos estudos de cinema, de você ter acesso a materiais impressos, a possibilidade, por exemplo, já ainda de ver filmes, de materiais primários de documentação, aquilo que a gente chama de fontes primárias, né? Eu acho que isso é sempre um problema do pesquisador. Você tem que... Tudo que você está pesquisando, você está acabando fazendo história. Mas eu acho que essa falta, essa dificuldade de acesso a determinados materiais que ainda não foram digitalizados, são de repente fonte primária, material único dentro de um museu. Então, por questões de má conservação, até vandalismo, não tem um trabalho de acompanhamento, de orientação ao pesquisador de como ele deve se comportar diante do material, entende? Então, eu acho que falta talvez de uma cultura também de pesquisa no campo de cinema. Então são muitos problemas, muitos, que vão do acesso a filmes mesmo, né? Então a gente hoje está lidando com uma memória cinematográfica do cinema brasileiro onde muita coisa está desaparecida, muita coisa a gente ainda espera que ainda venha a ser descoberta, muita coisa existe, mas de difícil acesso, porque não está preservado, não está em mídias que a gente possa de repente colocar numa televisão, num monitor, uma mídia digital. E a outra, eu acho que nesse momento especial, nesse triste momento que eu acho, é que a gente vem percebendo um ataque à ideia de educação, à ideia de cultura e no campo, por exemplo, das universidades públicas, da Universidade Federal, o corte de verbas exatamente para pesquisa. Então, se a gente nunca teve uma grande oferta de bolsas, mas tinha algumas para mestrado, doutorado, para iniciação científica, nesse momento a gente vem sendo notificado de notícias e notícias de cortes e mais cortes na pesquisa. Aí realmente eu acho que é uma tragédia. Talvez essa será, mais do que o acesso a materiais e a fontes primárias, o descaso com a educação, né? Eu seguramente participei de 19 edições da Socini. Eu sou, mesmo não estando no Brasil, eu fui um dos membros fundadores, né, dessa Sociedade Brasileira de Estudos do Cinema e do Audiovisual. Então, a importância, assim, uma importância primeira é oferecer a possibilidade de você agregar pesquisadores, professores de um nível também que trabalham com pós-graduação, mas não só, né, reunir esse grupo de interessados que definiram, inclusive, a construção desse campo no Brasil, né, uma vez por ano. Então, a gente tem aqui a possibilidade de, durante 4 dias, né, de estar com colegas que vêm do Brasil todo, alguns, inclusive, vêm do exterior, brasileiros ou convidados internacionais, como a gente tem tido nessas últimas edições da Socini. Então, um espaço assim, não só de você estar por dentro, né, de você acompanhar o estado da arte, da pesquisa no campo dos estudos de cinema e do audiovisual, quem está pesquisando o quê, quais são os métodos, quais são as metodologias para determinados assuntos. Então, tudo isso atualiza o nosso trabalho. Então, essa oportunidade rara de você estar em contato com a pesquisa de ponta, né, nessa área no Brasil, e também um lado de convívio, porque muitas vezes, tirando aqueles seus colegas que estão ali naquele espaço onde você trabalha, ou próximos, ou encontros também entre o Socini de cada ano, encontros regionais, coisas pequenas, menores, você tem as possibilidades de estar em contato com colegas que vêm de outros espaços e um convívio social também, onde tem congraçamento, onde tem comemorações e tal, e é muito importante por isso também. O tema desse ano, ele está ligado à memória. É um tema que eu acho que é importante, sempre foi, não é um tema importante só deste ano. Ele é fundamental porque você lida com questões que a gente já falou aqui, preservação, né, de cultura, preservação de ideias, né, preservação de formas de convívio social,
né, de sociabilidade, preservação, por exemplo, num sentido muito amplo ligado ao cinema, da sua materialidade física, né, da película, e agora pensando, por exemplo, hoje já como é que se dá os desafios da preservação digital. Então a gente lida com o sentido de memória, um sentido muito amplo, né, que escapa dos estudos, do campo dos estudos de cinema, mas quando a gente pensa na questão da memória relacionada a cinema e audiovisual, a gente traz essas duas materialidades hoje, a da película, do cinema analógico, e a do digital. Não é um encontro exclusivo de preservacionistas, não é isso. A gente está vindo agora, eu estou vindo do encontro lá no Rio, do Festival dos BRICS, lá em Niterói, que foi organizado pela Prefeitura de Niterói e pela Universidade Federal Fluminense. É a primeira vez, é o 4º encontro do BRICS e é o primeiro desses 4 que é organizado a partir de um curso de cinema dentro de uma universidade, que deu um perfil interessante a esse festival. E ali tivemos um encontro, desses 4 foi o primeiro encontro de preservação que teve dos BRICS, e a questão da memória estava ali. Vieram representantes de cinematecas e de arquivos desses 4 países. Aqui tivemos representantes da Cinemateca Brasileira e também de cinematecas da Índia, da China, da Rússia e da África do Sul. Então esse tema memória está assim, claro, ali era um encontro de preservação, então é um tema que está sempre na pauta, é um tema que sempre teve, né? Mas é um tema que está sempre na pauta, é um tema importante, fundamental. Aí o papel da Cinemateca é algo internacional. A Cinemateca é isso, é um órgão, né? Uma instituição, no caso, que cuida, né, desses acervos filmográficos, bibliográficos, né, essas fontes primárias, cartazes, fotografias, correspondência, livros, roteiros. Além do filme, da película, você tem um conjunto de materiais de documentação correlata que são também tão importantes ou às vezes mais importantes do que o próprio filme, que já desapareceu, né? Tem uma série de filmes que já não tem mais aí, e o que você tem de um material iconográfico é exatamente o que sobrou impresso. Então é um conjunto grande, né, de materiais que fazem parte do interesse ou dos objetivos de uma instituição chamada Cinemateca de preservar, de cuidar dessa memória para o presente, né, dessa memória do passado, para o presente, para o futuro de novas gerações. Disponibilizar, dar acesso a esses materiais, digitalizado, entende? Colocado em arquivos que possam ser de livre acesso, preferencialmente para consulentes ao redor do mundo. Hoje você tem a internet que te dá essa possibilidade. Aqui, quando você pensa nessa Cinemateca colocada, instalada dentro de um cinema de 1929, 28, aliás, um belíssimo cinema que é esse aqui, eu acho que aqui a gente tem a chance, por exemplo, de juntar 2 aspectos interessantes. Um é a presença do filme na tela. Então, a materialidade do filme dentro de uma sala de cinema está presente aqui. Então, você tem esse lado. Agora, um outro mais interessante é a própria preservação do espaço, como é esse aqui. Você está preservando o filme, você está preservando uma maneira de ir ao cinema, de se relacionar, inclusive com uma experiência sensorial do filme, dentro de um espaço que tem 90 anos, 91 anos agora, que foi pensado para isso também. Então você tem aqui, quer dizer, esse é um espaço espetacular que também reconstrói, quer dizer, dá para o espectador a possibilidade de vivenciar fisicamente esse contato com um espaço que foi pensado para a fruição fílmica e possibilita uma vivência de um tempo de ir ao cinema que também é do século passado, dos primeiros 30 anos do século passado, sobrevivendo 91 anos depois. E não tem como ficar deslumbrado, não tem como ficar realmente encantado, maravilhado com esse projeto aqui.